Bom dia a todos. Gostaria de agradecer pela presença de todos vocês aqui, né? Eu quero até citar um a um os nossos convidados. Eu gostaria de agradecer a presença, vamos começar lá por trás, das representantes da Casa Museu Darcy Ribeiro, tá? Do pessoal do ICETIM, que eu tenho assim uma grande honra de recebê-los aqui, nosso professor Márcio, o Raja, a Adriana. Cadê o Daniel? Viu o Daniel? Daniel? Desceu. Daniel. A nossa querida Jéssica, assessora de comunicação, que sempre nos deu esse apoio, essa força, sempre seguiu com a gente. Obrigada, tá, Jéssica? Você é 10. Sim. Quero agradecer a presença do Miguelzinho, nosso grande, pequeno, historiador, futuro historiador, né? Quero agradecer ao Richard, Larissa, nossos historiadores, a Brenda, nossa pedagoga. Deixa eu ver quem mais. Bom, vamos lá. Esse é o nosso último evento do ano, encerrando assim mais um ciclo da Casa de Cultura. Hoje daremos início à exposição fotográfica intitulada Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Maricá, Restauração e Democratização. O projeto foi realizado com recursos provindos do PROAC, o qual contou com a brilhante restauração de 3 telas e suas molduras, feita pelos artistas maricaenses Herman e Mari Pontes. Também compõe o projeto um mini documentário que captura o processo de restauração e a importância desse acervo para a história da cidade, produzido pelo documentarista maricaense Rodrigo Maia. Diante disso, aqui vão os meus agradecimentos especiais aos artistas, ao Rodrigo, ao César Brum, nosso professor historiador, mestre e escritor que tanto contribuiu para que tudo isso acontecesse. Pois sem a sua luta por manter o museu em funcionamento, hoje, possivelmente, não estaríamos usufruindo desse momento tão nobre. Meus agradecimentos à nossa dedicada museóloga Blanca Chan e seu fiel escudeiro Daniel Melônio, que se dedicaram, como sempre, com esmero, à montagem da exposição. E, por último, quero agradecer a toda a minha equipe, sempre tão dedicada em todos os detalhes. Uma salva de palmas para todos, por favor. Passo a fala agora ao nosso restaurador, Renato. Bom dia. Primeira vez na minha vida que eu estou falando no microfone. Bom, meu nome é Carlos Herman Pompo, tenho 52 anos de pintura e a minha companheira, a minha mulher, Mari Pompo, nós propusemos a fazer uma restauração de 3 telas que fazem parte do patrimônio do museu aqui da cidade. A primeira tela é o Barão de Noa, que foi restaurada na maneira de conservação e dedetização da moldura, e a pintura recebeu apliques porque estava esmaecido. Era a tela menos danificada. Foi aplicada depois uma chapa de vidro antirreflexo para que a conservação fosse mais eficaz e prolongada. Nesse trabalho, eu pedi autorização à museóloga, a Blanca, para introduzir na peça, que não estava no original, a medalha que o Barão de Noa recebeu de Dom Pedro II. Eu fiz a pintura da medalha e eu apliquei para que isso fosse motivo de estudo para os estudantes e os pesquisadores de Maricá.
como cavaleiro da Ordem da Rosa. Eu acho que é isso. A segunda tela foi restaurada, a moldura estava extremamente danificada, que era a do Marechal Floriano Peixoto. Ela estava praticamente perdida, porque ela já estava na casca de tal corrosão dos incêndios. Ela foi dedetizada, aplicada o material para que haja um novo suporte do trabalho, e foi depois aplicada, como estava no original, folhas de ouro de 22 quilates nessa moldura. A moldura muito bela. A tela não estava num estado assim tão deplorável. Ela estava aplicada sobre uma placa de madeira, mas o trabalho não estava bom porque ela estava apresentando muitas bolhas de ar. Por isso que nas peças deixadas da restauração para observação dos espectadores, dos visitantes, tem uma seringa no qual eu injetei a cola na tela para que a tela voltasse novamente à fixação do trabalho. Então foi tudo um trabalho muito minucioso. Fui colocar também uma placa de vidro, e isso, como falei, dá uma longevidade à peça. O trabalho de Dom Pedro II era o trabalho mais danificado em termos de retrato. Ela está assinada e datada nos anos 20, se eu não me engano. É do começo do século XX. Ela estava muito danificada, mas eu tive a preocupação de apenas colocar o que foi perdido. O restaurador tem que ter a preocupação de nunca interferir no original e simplesmente dar um complemento àquilo que foi executado. A moldura também foi dedetizada, ou seja, os trabalhos eu espero que perdurem agora por mais 100 anos sem precisar de nenhuma restauração. A felicidade que eu e Mari tivemos é de realizarmos uma obra para a cidade com uma posição até vaidosa de dizer que é uma posição nossa de eternidade, não é? Aquilo sempre será visto que houve a participação da Blanca, da diretora do museu, e os dois artistas, como fez uma restauração em 2024. Então foi uma grande oportunidade que nós tivemos de fazer esse trabalho num prédio histórico, um prédio que foi um prédio de muito sofrimento, né? Foi um prédio escuro, e hoje é um prédio que traz alegrias, pesquisa, não é? A beleza da arquitetura e uma preservação cuidadosa do município para esse prédio. Eu só deixo uma coisa plantada aqui, fora do nosso assunto aqui, que eu vou interferir, porque eu falei que eu ia ter essa ousadia. Uma das coisas que eu sonho nessa sala aqui onde nós estamos, é que ali no canto tem um piano de cauda. E que aqui houvesse uma plateia, e que essa plateia pudesse ser televisionada para a praça, que todos pudessem assistir de repente uma audição de um bom piano aqui. Porque eu acho que é necessário que o povo tenha acesso também a coisas mais, não vou dizer elitizadas, mas coisas comuns para o conhecimento de todos. Não é? É importante que... Nós temos um pianista aqui. Quem é o pianista? Roberto, por favor. Roberto. Eu cheguei a falar com a Blanca que eu tipo, olha, só estou saindo um pouco do assunto, vocês desculpem. Mas eu cheguei a ter o sonho dessa sala chamar Arthur Moreira Lima.
Eu tenho assim uma grande admiração que ele morreu este ano. Era um homem de uma bondade, de uma capacidade intelectual, porque ele foi patrocinado pela Petrobras e foi colocado um peão de caldas dentro de um caminhão e ele foi dirigindo-se às cidades do interior com a mulher, que a mulher era uma dentista, a mulher prestava serviço odontológico para a cidade e aquela cidade do interior que nunca tinham visto um piano na vida poderiam ter essa contemplação. Então eu acho que Maricá tem tudo para ter um belo concurso de piano aqui dentro, para que se traga um bom turismo para cá, que o povo tenha acesso a discutir um Chopin, eu gosto de falar Chopin, mas o pessoal fala um Chopin, que possam ter uma apresentação de um conjunto de música medieval, que aqui na Escola de Música do Rio de Janeiro tem um conjunto de música medieval feito por jovens que vestem-se a rigor com instrumentos de época. Inclusive, eu acho que toda essa cultura é interessante trazer para a música. Então eu deixo plantado isso aqui para que isso seja registrado aqui. Eu espero que os alunos escutem isso aqui. Muito bem. Voltando sobre a restauração, que a visitação de estudantes e de visitantes aqui do museu possam realmente admirar 3 personagens que viveram no Rio de Janeiro. O Marechal Floriano, não quero dar dados biográficos, porque não é interessante, mas o Marechal Floriano Peixoto, ele nasceu em Alagoas, mas morreu no Rio de Janeiro. Dom Pedro II também viveu no Rio de Janeiro, e o Barão de Noan é um personagem nascido em Maricá. Então, eu acho que sempre há um propósito de se criar uma redação, uma expectativa pelos alunos para conhecerem exatamente a cidade onde eles estão vivendo, construindo. Deixa eu só complementar uma coisa que seria uma delicadeza eu esquecer. Eu gostaria que fossem aplaudidos os 3 personagens que estão aqui presentes, que são as 3 figuras históricas, porque são lembradas para a vida toda. Nós vamos atravessar mais um século e eu espero que as telas estejam aqui. Eu queria que fosse aplaudido também a Blanca e a diretora do museu pela oportunidade e a gentileza que nós fomos tratados aqui. Tivemos o melhor trabalho para produzir as peças, né? Executamos com grande prazer o trabalho e eu espero que nós não tenhamos decepcionado com nossa elaboração, porque eu sei que existem pessoas entendidas no assunto que irão observar o trabalho que foi feito, mas nós temos e procuramos dar o melhor e a maior minúcia do nosso trabalho para que fosse executado com esmero, porque nós tivemos que ter o conhecimento da qualidade que foi feito o trabalho. Nós tivemos que trabalhar dentro de uma técnica muito acadêmica, não é? Exatamente como foi feito, que para ser um restaurador é necessário entender um pouco de história, um pouco de marcenaria, um pouco de química, uma série de coisas que é necessário entender para que isso seja levado ao trabalho, para que o trabalho não perca sua originalidade. Quero agradecer a todos e vou pedir a palma para os nossos personagens que estão aqui também. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Norma e a Blanca pela exposição, também aos restauradores por terem restaurado essas preciosidades aqui da Casa de Cultura. Primeiramente, gostaria de falar sobre o Barão de Noan, Joaquim Soares Ribeiro. Ele nasceu em Itaboraí, no dia 8 de janeiro de 1836, e ele era filho do comendador Joaquim Soares Ribeiro e de Feliciana de Matos. O Barão de Noan foi criado na Fazenda do Pilar, fazenda que pertencia ao seu pai, e fazenda que, em 1868, recebeu a visita da princesa Dona Isabel e do conde
Dom Gastão de Orleans. O Barão de Nohant, além de ter assumido, depois de seu pai, as terras da fazenda, ele foi um grande incentivador do progresso maricaense. Ele foi eleito, em 1887, presidente da Companhia Estrada de Ferro Maricá, que foi uma empresa privada que trouxe a Estrada de Ferro Maricá para o município, a fim de que os produtos fossem escoados para a cidade do Rio de Janeiro com mais facilidade e rapidez. Então, o que nós podemos descrever também, Barão de Nohant é como um grande incentivador do progresso maricaense. E, além disso, nós podemos ver que, mesmo após a abolição da escravidão, a fazenda do Pilar, fazenda pertencente ao Barão, ela continuou com a sua produção muito ativa. Ele casou com uma descendente da família imperial, que era afilhada de Dona Maria Amélia, que era filha de Dom Pedro I, imperador do Brasil. E, por conta disso, ele recebe, em 1886, da Princesa Isabel, o título de barão. E também recebeu o título de cavaleiro da Imperial Ordem da Rosa. E, assim, ele falece em outubro de 1906. E ele está sepultado no cemitério municipal de Maricá. Outro personagem também muito interessante, esse já na história do Brasil, é Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele nasce no dia 2 de dezembro de 1825, no Paço de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E ele era filho de Dom Pedro I e da Imperatriz Dona Leopoldina. Ele assume o Império do Brasil em 1841, com 14 anos de idade, no chamado golpe da maioridade, e ele governa mais de 40 anos o Império do Brasil, até a proclamação da República, no 15 de novembro de 1889. Além disso, Dom Pedro II foi um grande incentivador das artes, das ciências, da botânica, era um grande leitor e sabia muito a história do nosso país, estava sempre à procura de tudo isso. Dom Pedro II foi, sem dúvidas, um grande acadêmico, que rodava a Europa, atrás de acadêmicos, de escritores de sua época, então foi, sim, uma pessoa muito importante. Então, nós temos aqui duas pessoas importantes retratadas nesses quadros. E outra pessoa também, já do período republicano, foi o Marechal Floriano Peixoto, que foi o presidente da República, o segundo presidente da República, que sucedeu o Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República. Essa sala aqui, ela já tinha nome. E o nome dessa sala de Isabel se chamava Princesa Isabel, porque em 1868, quando a Princesa Isabel teve aqui em Maricá, houve um baile aqui nessa sala, que ela dançou muito com o Conde D. E o interessante foi o seguinte, olha só que coisa engraçada. As burguesas e as nobres da cidade, principalmente as famílias Fulgêncio, Rangel, Bittencourt, Soares, Macedo, Ribeiro, Almeida, Castro, que casavam entre si, elas achavam que a Princesa Isabel viria, assim, de uma roupa extremamente luxuosa. Então, eu consegui pegar esse depoimento há mais ou menos, há 20 e poucos do ano passado, com uma pessoa que, se tivesse viva, hoje estaria mais ou menos com 115 ou 120 anos, da família Rangel. E foi uma Rangel que me contou o seguinte, que as mulheres da cidade ficavam tudo alvoroçadas. Porque hoje, como é que a mulher corta o cabelo? Geralmente é o seguinte, é baseada numa atriz, numa cantora. Então a mulher usa o cabelo, a forma de se vestir, a forma de andar, de postura, de acordo com os astros de televisão, hoje, é claro, de outras mídias. E naquela época, eram as pessoas da nobreza. Então as mulheres contrataram de Maricá toda, assim, o que chamava na época modista, cabeleireiro, enfeitaram as carruagens. Então essa rua aqui ficou tudo cheia de carruagem, esperando a Princesa Isabel.
Quando a princesa Isabel chegou com a montaria de cavalo, uma roupa super simples. Elas tiveram de ir em casa, correndo às pressas, porque a maioria morava aqui, correram às pressas em casa para botar uma roupa simples para ficar igual a princesa Isabel. Olha que coisa interessante nos lugares de memória como esse, né? O principal lugar de memória de Maricá é esse salão aqui. Um detalhe, o Barão de Nohant foi um cara muito rico. Foi assim o nobre mais rico de Maricá. Ele teve 2 moinhos trabalhando 24 horas por dia, produzindo açúcar, rapadura, melado, mas infelizmente, por ele gostar muito do poker, morreu na miséria. Vocês sabem quem é o genro dele? O genro dele é Joaquim Nabuco. A filha dele era 20 anos mais nova do que o Joaquim Nabuco, casou com ele. E ele, Joaquim Nabuco, que ajudava a sustentar o conde, o Barão de Nohant. E essa mobília que tem aqui no museu, aquela mesa, a namoradeira, o aparador, foi ele que entregou para a prefeitura para honrar a dignidade. Ainda da antiga estrada de ferro, que seria o imposto sobre serviço da época, né? Da antiga estrada de ferro que faliu, mas ele honrou. Ficou pobre, mas pagou tudo, não ficou devendo nada a ninguém e fez uma composição com dívida de uma mesa que tem todo um aspecto de doce por ela ser cheia de valinhas assim para as comidas. Então era isso que eu queria complementar, porque o Miguel muito bem complementou. Mais uma vez, parabéns para todos. Muito obrigado.